Você sente dores constantes, cansaço ao acordar? Ou acha que perdeu sua vitalidade depois dos 50? E se tudo isso não for culpa da idade, mas sim da sua alimentação? Neste vídeo revelador, você vai descobrir 3 mudanças simples na alimentação que podem transformar sua disposição, aliviar dores e devolver sua vontade de viver com qualidade e saúde. Dicas práticas. Dados reais da ciência. Rotinas simples e acessíveis. Alimentos naturais que curam. Assista até o final e veja como milhares de pessoas estão recuperando a energia com mudanças simples no prato. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre longevidade e saúde natural. Curta e compartilhe com quem precisa cuidar do corpo depois dos 50. A maioria das pessoas acredita que sentir dor ao acordar, viver cansado e perder disposição é simplesmente parte inevitável do envelhecimento. Que é normal acordar com o corpo rígido, esquecer onde colocou as chaves ou sentir-se exausto só de pensar em subir um lance de escadas. Mas e se eu te dissesse que muitos desses sintomas não são resultado da idade, e sim da sua alimentação? Depois dos 60, o seu corpo muda, isso é um fato. Mas o que pouca gente fala é que, junto com a idade, vem também uma chance única de renovar a saúde, restaurar a energia e, sim, viver com mais vitalidade do que você teve em décadas anteriores. E tudo isso pode começar com pequenas, mas poderosas mudanças no que você coloca no prato. Você não precisa de dietas milagrosas, nem de suplementos caros ou modismos. Precisa apenas de informação certa, aplicada com consciência. E é isso que você vai entender agora. A primeira coisa que precisa ficar clara: o corpo de quem passou dos 60 não processa alimentos da mesma forma que antes. O sistema digestivo fica mais lento, a absorção de nutrientes se reduz, e o processo inflamatório natural do envelhecimento se acelera com determinados alimentos, especialmente os industrializados, ultraprocessados e ricos em açúcar escondido. Aquela fatia de pão branco no café da manhã parece inofensiva, mas para um corpo mais sensível à insulina, ela pode ser o gatilho para um ciclo de cansaço, dor articular e nevoeiro mental que dura o dia todo. O mesmo vale para refrigerantes zero, biscoitos integrais de pacotinho, ou até mesmo aquele achocolatado da tarde. O que muitos não sabem é que a inflamação crônica de baixo grau é um dos maiores sabotadores da disposição e o principal causador das dores articulares na terceira idade. Essa inflamação é alimentada diariamente, literalmente, por aquilo que comemos. Agora, imagine o contrário. Imagine acordar com leveza nas articulações, dormir melhor, ter vontade de caminhar, rir mais, sentir-se útil, presente, vivo. Parece sonho? Pois essa realidade começa com 3 princípios simples de mudança alimentar que você pode aplicar ainda hoje. O primeiro é eliminar os alimentos que inflamam silenciosamente o corpo. Aqui estão alguns dos mais comuns que precisam sair da sua rotina, mesmo que em pequenas quantidades. Óleos vegetais refinados, como soja, milho, canola. Eles são ricos em ômega 6 oxidado, um dos maiores causadores de inflamação celular. Açúcares escondidos, mesmo em alimentos salgados, como molhos prontos ou comidas congeladas. Farinhas brancas, que causam picos de glicose, levando a quedas bruscas de energia e aumento da inflamação. Embutidos, como salsicha, presunto, linguiça, que são verdadeiras bombas de conservantes e nitritos cancerígenos. Eliminar esses itens pode sozinho reduzir drasticamente a inflamação do corpo em menos de 10 dias. Muitos pacientes relatam melhora na dor dos joelhos, mais energia ao acordar e até clareza mental só com esse ajuste. O segundo princípio é adicionar alimentos anti-inflamatórios reais. Eles são como uma faxina celular. Limpam o corpo por dentro, protegem as articulações, equilibram o intestino e ajudam na produção de neurotransmissores ligados ao humor, foco e motivação. Aqui estão alguns exemplos que devem entrar no seu prato todos os dias. Cúrcuma, açafrão da terra, com pimenta do reino e azeite extra virgem. Essa combinação potencializa o efeito anti-inflamatório e ajuda até mesmo em dores crônicas. Frutas vermelhas, morango, amora, mirtilo. São ricas em antioxidantes chamados antocianinas,
que ajudam o cérebro e o coração. Peixes ricos em ômega 3, como sardinha e salmão selvagem, que combatem a inflamação diretamente nas articulações. Vegetais de folhas escuras, couve, rúcula, espinafre, ricos em magnésio, ajudam na regeneração muscular e equilíbrio hormonal. Mas o segredo não está só no que você come, está também quando você come. Na terceira idade, a sensibilidade à insulina aumenta e os picos glicêmicos causados por refeições irregulares levam à fadiga constante. Por isso, manter uma rotina alimentar regular, com alimentos integrais e saciantes, é essencial. Por exemplo, um café da manhã com ovos mexidos, abacate e uma fatia de pão integral de fermentação natural sustenta mais que qualquer bolacha recheada ou cereais industrializados e ainda protege seu cérebro contra o declínio cognitivo. E tem mais. A hidratação é outro ponto-chave. Muitas pessoas maduras confundem sede com fome e acabam beliscando demais durante o dia. Comece sua manhã com 2 copos de água em temperatura ambiente com limão. Isso ativa o fígado, melhora a digestão e prepara o corpo para absorver melhor os nutrientes. E agora vem uma mudança de ouro, talvez a mais poderosa para reduzir dores. Essa mudança é simples, mas transformadora. Substitua alimentos ácidos por alimentos alcalinos. O excesso de acidez no organismo é um dos grandes vilões silenciosos do envelhecimento. Ele não só piora as dores articulares e musculares, como também dificulta o sono, prejudica a digestão e afeta diretamente o humor. Mas calma, não estamos falando do pH dos alimentos em si, e sim do efeito que eles causam depois que são metabolizados pelo organismo. O café, por exemplo, é ácido na boca, mas o corpo compensa bem. Já refrigerantes, carnes processadas, massas e laticínios ultrapasteurizados causam um ambiente ácido persistente, inflamando tecidos e agravando dores crônicas. Do outro lado, temos os alimentos alcalinos, que promovem equilíbrio e regeneração celular. Água com limão, mesmo sendo ácido, tem efeito alcalinizante no corpo. Pepino, abobrinha, espinafre cru e aipo, excelentes para os rins e articulações. Frutas como melão, mamão e banana madura, que ajudam a regular a digestão e o sono. Chás de ervas, como camomila e cavalinha, reduzem a acidez e promovem relaxamento muscular. A simples inclusão diária desses alimentos pode reduzir desconfortos que você talvez ache normais, como rigidez ao acordar, dor nos calcanhares, intestino preso, ou aquela sensação constante de cansaço mesmo após dormir bem. E falando em sono, você sabia que a alimentação noturna pode estar sabotando o seu descanso? Terceira regra para mais disposição após os 60. Ajuste o jantar. Um jantar ideal não é pesado, mas também não deve ser inexistente. Pular essa refeição pode fazer com que o corpo entre em alerta e dificulte o sono profundo. Por outro lado, refeições ricas em carboidratos simples ou frituras causam refluxo, inquietação e suor noturno. O ideal é buscar combinações que acalmem o sistema nervoso, ajudem na liberação de serotonina e melatonina e ainda promovam recuperação muscular. Aqui vão alguns exemplos práticos. Sopa cremosa de abóbora com gengibre e azeite, filé de peixe grelhado com purê de batata doce e brócolis cozido no vapor, omelete de vegetais com cúrcuma e chás calmantes como camomila ou mulungu. Essas refeições são leves, ricas em triptofano, magnésio e vitamina B6. Todos nutrientes essenciais para a produção dos hormônios do sono e da recuperação corporal. E lembre-se, coma devagar, mastigue bem, sente-se com calma. A digestão começa na boca, e essa simples prática pode evitar gases, dores abdominais e má absorção de nutrientes. Comer com pressa envelhece o sistema digestivo. Comer com presença rejuvenesce. Agora, vamos para um ponto essencial: a saúde do intestino e o impacto direto na sua energia e nas suas dores. O intestino é o segundo cérebro. E na terceira idade, ele se torna mais sensível, mais vulnerável à desbiose, desequilíbrio da flora intestinal e à perda de bactérias boas que protegem o corpo. Quando sua flora intestinal está em desequilíbrio, o corpo todo sofre.
A absorção de vitaminas como B12, D e K2 cai, o que aumenta a sensação de cansaço e desequilíbrio emocional. A produção de serotonina, quase 90% dela é feita no intestino, é reduzida, o que afeta o humor e a motivação. O intestino se torna mais permeável, deixando passar toxinas que geram inflamação silenciosa, especialmente nas articulações. Então, o que fazer? Alimente suas boas bactérias, todos os dias. Inclua alimentos probióticos e prebióticos na sua rotina. Aqui vão os principais. Probióticos, contém bactérias boas. Iogurte natural, sem açúcar, sem sabor, com culturas vivas. Kefir de leite ou de água. Chucrute, fermentado natural de repolho. Kombucha artesanal. Prebióticos, alimentam as bactérias boas. Alho e cebola crus, mesmo em pequena quantidade. Alho poró, aspargos, banana verde, aveia integral e linhaça hidratada. Esses alimentos ajudam a regular o intestino, reduzem inflamações no corpo e aumentam a disposição naturalmente. Mas atenção! Caso você esteja usando muitos anti-inflamatórios, antibióticos ou tenha uma dieta rica em industrializados, o seu intestino precisa ainda mais desses aliados. Você pode estar com a flora completamente comprometida sem saber, e isso afeta tudo, desde sua memória até sua imunidade. Agora talvez você esteja se perguntando: e quem não tem muito tempo ou dinheiro para comprar tudo isso? Existe um caminho mais simples? A resposta é sim. E esse caminho está na simplicidade dos alimentos de verdade. E esse será o foco da próxima parte. Quando falamos em mudar a alimentação, muitas pessoas imaginam algo difícil, caro ou inacessível. Mas a verdade é que a base para mais disposição e menos dor está nos alimentos simples, naturais e muitas vezes esquecidos nas feiras e mercados locais. Você não precisa importar ingredientes nem comprar suplementos sofisticados. Precisa apenas voltar ao básico. E isso no Brasil é uma enorme vantagem. Aqui está o segredo. Quanto mais próximo da natureza, mais próximo da cura. Uma simples combinação de arroz integral com feijão já fornece aminoácidos essenciais para a regeneração muscular e um efeito saciante poderoso que evita beliscos e oscilações de energia. Adicione a isso vegetais crus e cozidos e uma boa fonte de gordura saudável, como azeite extra virgem ou castanhas. Simples, poderoso, real. Aqui está um exemplo de um dia alimentar prático para quem busca mais energia e menos dor, sem complicações. Café da manhã: mingau de aveia com banana madura, canela e uma colher de linhaça hidratada. Chá de camomila. Almoço: arroz integral, feijão preto, abóbora refogada, couve no alho e um filé de frango grelhado com cúrcuma. Lanche da tarde: fatias de mamão com chia e um punhado de castanhas do Pará. Jantar: sopa de lentilha com legumes e uma fatia de pão de fermentação natural com azeite. Essa combinação traz energia de liberação lenta, combate a inflamação, fortalece a flora intestinal e ainda ajuda no sono. Tudo com ingredientes acessíveis e reais. Mas não basta só comer bem. Você precisa se mover. Precisa respirar. Precisa circular a vida dentro de você. A alimentação dá o combustível. Mas o movimento é o que espalha esse combustível por cada célula do seu corpo. Por isso, aqui vai uma orientação simples e eficaz. Após cada refeição, caminhe 10 minutos. Essa caminhada ativa a digestão, regula a glicose, melhora a absorção dos nutrientes e diminui dores nas pernas e nas costas. E ainda ajuda na liberação de endorfinas, que elevam o humor e a disposição. Além disso, o simples hábito de inspirar profundamente algumas vezes por dia, ao ar livre, melhora a oxigenação do cérebro e reduz o estresse que consome energia. Seu corpo precisa de oxigênio tanto quanto precisa de comida. E muitas vezes, a respiração é o alimento esquecido da vitalidade. Agora, você pode estar pensando: tudo isso parece funcionar, mas e quando a dor já está instalada há anos? Quando o corpo já parece velho demais para mudar? Essa pergunta é comum, e a resposta é clara: nunca é tarde para começar. O corpo humano tem uma capacidade incrível de regeneração, mesmo com 60, 70 ou 80 anos. E sabe como eu sei disso?
Porque milhares de estudos científicos mostram que em apenas 7 dias, ao remover alimentos inflamatórios e inserir comida de verdade, há redução mensurável nos marcadores de inflamação do sangue, melhora do sono, redução da dor crônica e aumento da energia vital. Você não precisa de uma revolução, precisa de constância. E precisa acreditar que ainda existe vida plena dentro de você. O mundo diz que a terceira idade é o começo do fim. Mas o seu corpo está dizendo outra coisa. Me alimente direito e eu vou te mostrar do que ainda sou capaz. E para fechar esse vídeo, eu quero te lembrar disso. Você merece acordar com disposição. Você merece viver sem dor. Você merece olhar no espelho e ver alguém que ainda tem muito para viver. A alimentação não é um castigo, ela é um presente. Um presente que você dá a si mesmo, todos os dias, em cada escolha silenciosa. A revolução da sua vitalidade pode começar hoje. E tudo o que você precisa fazer é começar pelo próximo prato. Comente qual dessas mudanças você vai aplicar hoje. Curta e compartilhe com quem precisa cuidar do corpo depois dos 60.